Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto, psicanalista. Tem adolescente por aí? Então esse vídeo é para você, fica comigo até o final. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre a saúde mental dos adolescentes e hoje nós vamos falar sobre lutos da adolescência. Antes de mais nada, nós precisamos definir duas palavras desse tema: luto e adolescência. Quando pensamos em luto, o senso comum nos leva a crer que luto é tudo aquilo, é somente quando nós perdemos alguém. Mas, na verdade, o luto não retrata só a perda de uma pessoa, mas sim toda a perda de algo significativo para o indivíduo. Perda de um trabalho, uma mudança de cidade, um divórcio, um fim de qualquer outro relacionamento, são lutos vivenciados por alguém que tenha sofrido aí essas perdas. E adolescência? Adolescência significa adolescer, que significa crescer, amadurecer. Lindo, não é? Se nós pudéssemos ilustrar a adolescência, seria uma ponte e o indivíduo em travessia, saindo de um extremo para o outro. Assim, nós podemos dizer que o adolescente é um ser que não é. Ele não é mais criança, também ainda não é um adulto formado, é um ser em franco amadurecimento, em franco desenvolvimento. É importante ressaltar também que a adolescência é um fenômeno cultural, diferente da puberdade, né? Nós temos aí uma tendência em confundir essas duas situações, adolescência e puberdade. A puberdade é um fator biológico que acontece em todo ser humano, independente de credo, cultura ou de valores, né? É uma questão física, é uma questão hormonal que acontece no corpo de todo indivíduo, enquanto que a adolescência, ela não é compreendida em todas as culturas. Na nossa cultura, aqui no nosso país, aqui no Ocidente, o indivíduo ele sai da infância, passa pela adolescência para só então chegar na fase adulta. Em outras culturas, como por exemplo o judaísmo, alguns países aí do Oriente, a criança ao completar uma certa idade, no judaísmo lá com seus 13 anos, ele passa por um ritual, né? E aí ele deixa de ser criança e automaticamente se torna um adulto. Então é um fenômeno cultural, muito mais cultural. A puberdade, ela é marcada por mudanças biológicas, como eu falei, né? É uma questão hormonal. Já a adolescência é muito mais um fator emocional. É uma questão de perdas, de descobertas, e o interessante é que a adolescência e a puberdade, elas acontecem de uma forma simultânea. Elas acontecem ao mesmo tempo na vida do indivíduo. Por isso aí a confusão entre esses dois fatores. Nós podemos considerar a adolescência como um período de mudança, mudança de estilo, mudança de personalidade. Durante essa fase, existe aí uma busca pela identidade adulta, né? E essa independência, a independência e o encontro dessa identidade são os principais objetivos do adolescente e fazem parte do desenvolvimento psicológico, que vem acompanhado, logicamente, de mudanças físicas e também cognitivas. Os adolescentes, diante de tantas perdas e descobertas, nós podemos dizer que ele vivencia três grandes lutos na sua vida, nessa fase. E para vivenciar todas essas mudanças, o adolescente passa por momentos de experimentos e perdas, como uma maneira, né, de reformular os conceitos que ele tem a respeito de si mesmo e a respeito do mundo. Então, essa fase de mudança, a adolescência é marcada aí por uma série de mudanças, de descobertas e de abandonos. Por isso que nós falamos sobre lutos da adolescência. Para os estudiosos, psicólogos, psicanalistas, né, a busca da identidade adulta é a principal tarefa da adolescência. E para que isso aconteça, é necessário que esse indivíduo ele vivencie três grandes perdas na sua vida. E afinal, quais são os lutos que o adolescente enfrenta? Nós diríamos que os três grandes lutos que ele vivencia é o luto pela perda do corpo, o luto pela idealização dos pais e também o luto da sua imaturidade, da sua infantilidade. Quando nós pensamos sobre a perda da infância, né, na infância, do corpo da infância, quando nós pensamos em criança, tudo que difere o corpo da criança, do menino e da menina são os órgãos genitais, que a princípio fica tudo coberto. Então, aparentemente é tudo igual, mas com a chegada da puberdade, algumas mudanças começam a acontecer e desequilibrar esse universo tão fofinho, tão bonitinho, tão harmonioso. Esse corpinho, até então, né, muito bonitinho, ele começa a receber aí alguns outros personagens, né? Os pelos, a voz muda, a menstruação, a poluição noturna, no caso dos meninos, o corpo se modifica.
independente da vontade desse adolescente ou não. E isso causa um grande desconforto para esse indivíduo. Então, por isso que os meninos se acham estranhos, parece que o nariz está meio grande, parece que o rosto não está muito aí condizente com o corpo, né? As meninas acham estranhos, seios. Essa perda do corpo infantil é um luto vivenciado pelo adolescente, que gera desconforto e traz para si a consciência de que ele não tem controle sobre o próprio corpo. Um outro luto é o luto da perda da identidade. Já parou para observar que crianças eles podem ser tudo o que eles quiserem? Ele pode ser tudo ao mesmo tempo, pode ser médico, bombeiro, ele pode voar, pode ser super-herói, e nada, nenhuma dessas escolhas lhe atribui alguma responsabilidade imediata, né? Tudo funciona perfeitamente no mundo infantil, porque tudo é muito lúdico. Nessa fase também, os pais, eles são os principais responsáveis pela criança. Essa responsabilidade inclui aí os cuidados, mas também, né, a responsabilidade pelas escolhas dessa criança. Até por maus comportamentos, os pais são responsabilizados. E à medida que a adolescência vai se implantando, à medida que a infância vai sendo deixada de lado, essa responsabilidade passa a ser transferida dos pais para o adolescente. E obviamente que isso assusta. Ao mesmo tempo que ele quer ser dono de si, ao mesmo tempo que ele quer aí desbravar esse desconhecido, que ele se sente senhor de si mesmo, isso vem acompanhado do medo, o medo de ter que arcar com essas responsabilidades. À medida que a infância vai ficando para trás, as escolhas precisam ser cada vez menos irresponsáveis. O amadurecimento pertinente à adolescência passa a exigir do indivíduo, através de si próprio e também da sociedade onde ele está inserido, um comportamento diferente daquele mostrado até o momento, né? As responsabilidades e os deveres passam a fazer parte da vida desse adolescente. Ele deixa essa identidade irresponsável, infantil, imatura, para assumir uma responsabilidade diante da sociedade e de si mesmo. Um outro luto vivenciado, e esse marca muito, é o luto pela perda dos pais da infância. Nessa fase, existe algo traumático para a criança, né? E ele descobre que os pais, que até então eram seres quase divinos, detentores de todo saber, infalíveis, perfeitos, né? Agora se mostram seres humanos apenas. Esses pais não sabem tudo, esses pais falham, esses pais erram, esses pais não podem tudo. E isso gera uma perda da imagem que o adolescente nutria pelos pais até aqui, né? E essa perda traz muita frustração, traz sofrimento, e aí faz com que o adolescente comece a se enxergar até com certa semelhança com relação aos seus pais. Por isso, nessa fase, surgem aí os enfrentamentos mais constantes. Esse adolescente, ele quer mostrar que ele também sabe, que ele também pode, e entra em rota de colisão com esses pais. Diante de tantas mudanças que fogem ao controle, né, do adolescente e, de certa forma, tiram ele da zona de conforto, é natural que, ao mesmo tempo que surge aí a expectativa com o novo, também venha o medo do enfrentamento dessas situações. Do ponto de vista emocional, todas essas mudanças podem aí justificar alguns comportamentos do adolescente, né? A impulsividade, né? Não querer deixar a irresponsabilidade de lado, as alterações de humor, a rebeldia e, principalmente, a necessidade de viver em tribos. Quando ele perde esse corpo, quando ele perde essa identidade, quando ele perde essa idealização dos pais, esse buraco precisa ser suprido de alguma forma. E aí ele precisa se encontrar, ele precisa suprir essa necessidade. Por isso que o adolescente, ele busca, né, e os seus pares, ele tem essa necessidade de viver em tribos. Essa necessidade de aceitação e pertencimento se torna tão evidente devido a todas essas perdas. Mas nós precisamos considerar algo muito sério, que os pais também vivem os seus lutos nessa fase. A adolescência e toda essa bagagem evidencia para os pais a perda de controle sobre os filhos, a perda do primeiro lugar no pódio da vida desse filho, né? Os amigos em algum momento passam a ser mais importantes e traz também aos pais a consciência de finitude, enquanto a vida mesmo, né? Que a vida está findando, que a vida está passando. Nós podemos dizer que nesse contexto ninguém passa ileso pela adolescência. E como se comportar como pais diante disso tudo? O que fazer diante dessa situação que é um tanto truculenta? O mais importante é procurar agir com equilíbrio, porque é importante deixar
esse adolescente viver essa descoberta. É importante deixar ele crescer sem o abandonar. O deixar vai potencializar um desenvolvimento saudável, né? Vai permitir com que ele crie músculos na sua personalidade, que ele afirme a sua identidade, que ele encontre o seu lugar no mundo. Enquanto que estar presente vai trazer para esse indivíduo o sentimento de segurança. Apesar de todas as mudanças, apesar de todas as situações, ele sabe que ele tem com quem contar. Ele sabe que ele não é um barco à deriva. Ele sabe que ele pode aí incorrer em alguns erros, alguns atropelos, mas ele tem uma segurança. E isso vai permitir com que esse processo aconteça de uma maneira mais equilibrada e saudável. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É o segundo de uma série de outros, então te convido, né, a acompanhar aí no canal. Se você ainda não segue, ativa o sininho para você receber as notificações de novas publicações. E talvez essa não seja a sua realidade, mas seja de alguém conhecido. Então propaga essa boa informação, leve luz à realidade de alguém. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. E foi um prazer mais esse tempo com você.